esvazia a pessoa. Portanto, falar de vontade é falar de um tema que está ligado à nossa vida. É falar de uma condição humana básica, que é a capacidade de exercer a vontade. E vontade não é o mesmo que desejo. Nós vamos já estabelecer algumas distinções nesse sentido. Muito bem. Leon Denis, o grande pensador espírita, numa das suas obras, uma obra clássica que todos devem conhecer, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, estabeleceu, num determinado capítulo, onde ele fala das potências da alma, que a vontade é a maior de todas as potências. Só para a gente pensar um pouco. A vontade é a maior de todas as potências. E quais são as potências da alma? Quais são as potências da alma? Por exemplo, a inteligência. A inteligência é, sem dúvida, uma grande potência da alma. Os animais também são dotados de inteligência, mas uma inteligência que se limita às suas necessidades de sobrevivência. Um animal, por exemplo, em que pese a sua capacidade intelectual, porque de fato ele tem um tipo de inteligência, como o homem também tem, o animal não pode, por exemplo, estabelecer um plano de vida. Por mais que você ame o seu cachorrinho, você não vai poder dizer que o seu cachorrinho de vez em quando fica um pouco ansioso com as questões da vida. Porque não é o caso. Eu tenho um amigo que adora cães e ele diz assim: Henrique, não me venha com essa história de psicólogo, de dizer que cão não tem emoção. Quem disse que cão não tem emoção? Cão tem medo, cão tem um sentimento, amor, sem dúvida. Quantos cães deprimem com a ausência dos donos? Mas daí é dizer que o seu cão está fazendo um projeto de vida, exercendo plenamente a sua vontade, vai uma diferença muito grande. Essa é uma das características do ser entre os animais e os seres humanos, a capacidade de estabelecer com a vida uma relação construtiva e uma relação de ordem, de disciplina, de previsão, de organização, porque para isso precisa de uma sofisticação da inteligência, que é a capacidade de pensar e de tomar consciência de si. Só faz planos e projetos quem tem consciência plena de si e consciência do amanhã. Animal não faz isso. O ser humano, o animal chamado ser humano, porque já conquistou níveis mais avançados de consciência, esse indivíduo que somos nós, podemos, no exercício de vontade, organizar a nossa vida e pensar no amanhã. Então, de fato, como lembra Leon Denis, a vontade é a maior de todas as potências do ser humano. Mas, por falar em vontade, é bom que a gente comece pensando um pouco sobre uma questão básica, aliás, questões básicas da nossa vida. Como é que anda a nossa vontade? Como é que anda a minha vontade? Como anda a sua vontade? E não vamos confundir com aquela ideia assim, né? Eu quero que todas as minhas vontades sejam atendidas. Isso não é vontade, isso é desejo. Quando a gente diz assim, eu quero que tudo saia do meu jeito e odeio ser contrariado, isso não é um exercício pleno da nossa vontade. Isso é uma imposição do nosso ego. Isso é desejo. Ou, como você quiser chamar, uma questão de caráter, alguma coisa do tipo, um indivíduo muito orgulhoso, que não admite ser contrariado, quer tudo do seu jeito, isso não é um exercício pleno da vontade. Isso é uma expressão do nosso ego exigente e muitas vezes intolerante, impaciente, ou o nosso jeito perfeccionista, que seja. Mas vontade é algo que vem do nível mais profundo do ser humano, é muito mais do que um desejo. Nós já vamos voltar a essa diferença daqui a pouquinho. Mas vamos então pensar sobre a nossa vontade. Como anda a nossa vontade? Por exemplo, considere os aspectos principais de sua vida. E só você sabe
quais são os aspectos principais de sua vida. Os seus mais importantes relacionamentos. E só você que sabe quais são os seus mais importantes relacionamentos. Tome em consideração, portanto, a sua própria vontade. E vamos colocar aqui algumas questões para nós pensarmos juntos, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, frequentemente a sua vontade é levada pela vontade das outras pessoas? Como é que é isso, né? Pensa um pouco, vamos refletir. É levada pela vontade das outras pessoas? É aquela pessoa que tem, por exemplo, um sonho, um projeto, aí vem alguém e diz assim, não dá muita importância a isso não. É verdade, acho que ele tem razão. Deixa eu mudar de sonho, deixa eu mudar de projeto. Pensa um pouco nisso, né? Vamos refletir. A sua vontade é subjugada pelos seus sentimentos? Porque lembramos aqui de Leon Denis. Qual é a maior de todas as potências da alma? A vontade. Então, a vontade é algo central na estrutura do ser humano. A vontade tem uma posição de centralidade. E em torno dela podem se organizar as outras funções psicológicas ou potências da alma. Uma delas, por exemplo, são as nossas emoções. Emoção não é vontade. Vontade não é uma emoção. A vontade é, digamos assim, essa força que coordena todas essas funções psicológicas. Já vamos mostrar no gráfico que dá uma ideia mais exata disso. Mas então, fazendo aqui rapidamente uma distinção entre a vontade e as emoções, cabe então a pergunta: será que a nossa vontade é dominada, é subjugada pelos nossos sentimentos? Por exemplo, pela raiva. Quando a raiva, que é uma emoção, domina, o indivíduo já não exerce a sua vontade. Porque na raiva, via de regra, agimos por impulso e falamos aquilo que às vezes não queremos, e aí já está falado. É quando o indivíduo, então, em realidade, se desconecta da sua vontade e deixa que naquele momento uma emoção tome de assalto uma pessoa. Prosseguindo aqui nas reflexões, será que a nossa vontade, algumas vezes, é paralisada pela inércia? Ok? Ou embalada pelo hábito até dormir? Ou desintegrada por distrações, corroída por dúvidas? Às vezes, nós temos um projeto muito bom, um projeto saudável, um projeto digno, um projeto adequado, coerente com as nossas reais necessidades como espíritas de evolução, reais necessidades de progresso espiritual, intelectual, moral, mas de repente somos dominados pela dúvida. Mas será que realmente é esse o meu caminho? Pronto, aí a vontade já fica enfraquecida, porque a vontade, que é central, é dominada pela dúvida. Se tem um grande inimigo da nossa vontade, é a nossa incerteza, é a nossa dúvida, a nossa ansiedade, por exemplo. Então nós temos um projeto de estudo. Bom, eu estou me programando para estudar a doutrina, para estudar a minha área profissional, estou me programando para esta tarefa intelectual, para aquela, então eu organizo. Sento, pego os livros e leio, mas daqui a pouco a mente distrai, voa, viaja. Aí a vontade de estudar, a vontade, ou seja, todo o planejamento que eu fiz, toda a minha organização, toda a metodologia que eu estabeleci, naquele momento vai por água abaixo, porque a vontade foi sequestrada, subjugada pelas distrações. E aí a vontade perde o seu controle. Então, como é que está a nossa vontade? Vamos lá, né? A vontade é tão importante que há em O Livro dos Espíritos uma questão de número 38 que diz assim: como Deus criou o universo?